como nesse sábado tiraram para agradecer, eu também vou agradecer da minha parte. Primeiramente, claro, a Deus, né, por tudo que Ele nos dá, a saúde, a força, a fé, e por Ele nos ter escolhido para estar aqui trabalhando para Ele, para acompanhar, né, todo esse trabalho e passar tudo que Ele está pedindo para vocês que acompanham a obra, a Palavra Viva de Deus. E agradecer também a todos do Brasil, a todas as pessoas de todos os estados, todas as cidades que acompanham a obra, que nos ajuda, a todos os países que acompanham a obra e ajuda a nós, a família Conceição. Que de um tempo para cá, quando o pai falou assim, Deus chamou ele, e ele tinha o serviço dele, né, para dar o sustento para a família, e Deus pedia para ele largar daquele serviço e fazer o serviço para ele. E ele, para Deus, ele fez uma pergunta: Senhor, mas eu com todo esse trabalho, eu não dou conta quase da minha vida, imagina largando. Se o Senhor não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou me alimentar? Então hoje a gente passa a entender, né? Hoje a gente também está passando por isso, trabalhando para Deus, e Deus toca em vocês que estão acompanhando a obra para nos ajudar financeiramente, né? É aí que a gente começa a entender. E muitas pessoas criticam por esse lado. Ah, mas são um bando de malandro, não querem nada com a vida. Eu estava ali, estava pensando, mas se não fosse o profeta e não fosse a família, aonde vocês estariam? A gente também tira por nós mesmos. Se a gente não tivesse dito sim e aceitasse o que Deus tinha pedido para o pai e para a família, trabalhar para Ele, sem a gente imaginar o que a gente iria passar, o que a gente iria ter. Mas hoje a gente vê o quanto foi grande, quanto foi importante a gente ter dito sim para Deus. Porque até nós estaria perdido. Hoje, no tempo que a gente está, que caminho que a gente estaria seguindo? Eu muitas vezes fico pensando, se não fosse esse caminho, eu estaria perdido. Não só na parte religiosa, mas em tudo. Porque o Satanás, ele é astuto, né, como sempre diz. Ele é abaixo de Deus, ele é a pessoa mais esperta, mais inteligente. Então ele faz hoje, como a gente vê pelas pessoas que estão hoje no mundo, faz da pessoa o que ele quiser. E a pessoa aceita, diz que tá bom, isso é bacana, isso é legal, isso é moda, e tudo vai aceitando. Então a gente tem que agradecer sempre a Deus em tudo que a gente hoje está, na posição que a gente está, sem muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, que o que vale é o estudo. Mas quando a gente diz sim a Deus, como o profeta disse, ele não teve estudo. Claro que não é por isso que todos devem fazer o mesmo, mas quando Deus toca numa pessoa e Ele quer que aquela pessoa faça o serviço dele, não precisa de estudo. Então hoje a gente está passando pelo mesmo caminho que o profeta passou. Eu sem estudo, mas estou aqui, graças a Deus, eu tenho tudo que preciso, não preciso mais do que isso que eu tenho, para a gente viver nesse pouco tempo que resta, no que a gente acredita. Claro que para quem não acredita quer cada vez mais. Mas para a gente que acredita o que está escrito na obra, no livro A Palavra Viva de Deus, o que a gente tem já é o suficiente. Como as mensagens dizem, é só cuidar do que vocês têm agora. E a gente tem que só agradecer a Deus. Agradecer a vocês, como eu falei no começo, em tudo que vocês nos ajudam, né?
porque se não fosse vocês também, a gente também não conseguiria viver e fazer o que a gente já fez. Essa casa para Deus, né? Esta obra maravilhosa, que hoje a gente tem esse caminho, que a gente sabe que é o único caminho. Se não fosse o Pedro, né? Pedro I, se não fosse a família, vocês não teriam essa igreja. E se não fosse vocês também, a gente não conseguiria fazer ela. Então a gente só tem que agradecer e fazer como a gente está fazendo, um ajudando o outro. E é a melhor coisa que a gente tem que fazer. A gente vê como Satanás, ele não deixa barato as coisas. Uma prova que a gente vai dar hoje, assim, que eu vou comentar o que aconteceu ontem. A gente fez, né, em forma de agradecimento, ontem lá na casa do Eugênio, cantar para vocês. Como a gente diz, né, a gente, como o Zeca falou, a gente não tem como devolver o que vocês já nos ajudaram, mas a gente pode fazer, como a gente está aqui, mantendo essa igreja, cuidando dela, para quando vocês virem, ela está do mesmo jeito. Fazer isso que a gente sabe fazer, cantar e tocar. Mas só que ontem, como foi uma coisa tão bonita, como foi um gesto tão amoroso, carinhoso um com o outro, essa noite a gente não conseguiu dormir. Vê como Satanás, ele é tão astuto, ele não perdoa nada. Então essa noite a gente passou quase em claro. Depois que a gente chegou lá do Eugênio, vê que o Satanás, ele usa as pessoas para atentar a gente, para a gente ver se a gente cai no erro, né? Para ver se a gente age, faz alguma coisa errada. Então a gente passou a noite inteirinha, quase às claras, né? Ouvindo músicas e mais músicas, e isso foi até amanhecer o dia. Então eu não consegui dormir mais e acordei 4 e pouco, fiz o café e esperei mais um pouco, passar a hora, e cheguei aqui 7 horas, mais ou menos, à casa da mãe. E depois, por fim, ainda fui lá, né? Se tivesse me avisado antes, a gente ia ido mais cedo lá para o Eugênio, mas o Eugênio liga um pouco já em cima do laço, e eu achando que o Lucas ia. E aí eu pego o carro e vou para buscar as pessoas, e chego lá, não tem ninguém. Então quem fica sem a missa fui eu. Mas isso tudo para provar a gente, para ver se a gente fica brabo, se a gente vê, se a gente se altera com alguém. Então o Satanás, ele não deixa barato, né? Como a gente fez uma atitude boa, o Satanás vai e cobra, ele não deixa, né, barato. Então a gente, claro, a gente, como o Zeca falou ali, né, uns 10 minutos eu cheguei atrasado, muitas pessoas viram eu passar por ali. Eu já tenho desde do que o pai ensinou isso na minha mente: quando a gente perde o começo da missa, não vale a pena a gente assistir o resto. Então tem que o começo e o fim. Então eu vim para a capela aqui atrás, na casa do pai, rezei o terço, né? Então isso tudo a gente sabe que é provações, né? Quanto mais a gente faz, quanto mais você faz pelo outro, mais provações vocês vão ter. Assim como a gente já teve também várias provações, e não vai ficar por aí. Cada vez que chega mais perto as coisas para acontecer, mais teste, mais provações a gente vai ter. Então, desde já eu agradeço vocês todos por este ano todo, que vocês sempre nos ajudam, e um ajudando o outro, né? Como se diz, nós fazendo o que nós devemos fazer aqui em Taquaras, cuidando da igreja, e vocês nos ajudando na parte financeira. Muito obrigado, que Deus dê em dobro para vocês.